nós vamos poder bater um papo aqui muito legal sobre esse tema muito interessante que está despertando muito interesse em todo mundo e que está sendo um grande desafio, né, para tantas famílias por esse Brasil afora, por que não dizer para esse mundão afora. Para conversar comigo sobre aulas remotas, eu vou convidar o Zé Mário, ele que é pesquisador da Universidade Federal de Uberlândia. Por favor, Cláudia, tem como você colocar aí o Zé Mário para participar com a gente? Olha o Zé Mário chegando. Tudo bom? Ô, Zé Mário, boa noite. Prazer, muito obrigado por estar aqui. Tudo bom? Boa noite. Boa noite a todos. Olha, só corrigindo, eu sou professor na Universidade Federal de Sergipe, mas tenho um carinho muito grande pela Universidade Federal de Uberlândia. Eu falei Universidade Federal. Eu falei Universidade Federal de Uberlândia. Eu falei de Uberlândia? Eu fui. Oh, desculpa. Eu fiz pós-doutorado, Faculdade de Educação, de Uberlândia. Tenho muito carinho pela universidade e gratidão também. Você é da Universidade Federal de Sergipe, eu sei disso. Eu fui te buscar tão longe. Eu fui te buscar tão longe. Eu quero aqui, inicialmente, agradecer a professora Helenita, né? Que fez essa ponte aí. A professora Gersina também participou. Então, assim, eu quero agradecer. E agradecer você pela presença. Como é que está em Sergipe aí? O tempo? Tá? Aqui o Uberlândia está pegando fogo. Como é que está a temperatura em Sergipe? Aqui eu moro perto da praia, então tem um ventinho, uma brisa tranquila, tem sol, às vezes chove, tem chuvas todos os dias, mas com sol também. A temperatura é agradabilíssima. Temperatura agradabilíssima, Zé. Essa época do ano é ótima. Você conhece aqui o Uberlândia? Você falou que tem um carinho por Uberlândia. Você conhece aqui? Tem um carinho por Uberlândia, em especial pela Universidade Federal de Uberlândia. Porque eu fiz um pós-doutorado com o professor Marcelo Soares. Eu também queria mandar um abraço para ele, carinhoso, para o grupo de pesquisa em política e educação, que ele coordena, e foi meu supervisor no pós-doutoramento. E eu sou muito amigo dele e de Helenita também. Então, legal. Fiquei um ano aí fazendo o pós-doutorado. Legal. Que bom. Bom, então vamos lá, né? Vamos entrar aqui no nosso bate-papo, né? Já estamos um pouquinho atrasados em função dos problemas técnicos aqui que nós tivemos. E eu queria conversar com você para você passar a receita para nós aí da carne de sol do Miguel, mas aí não vai dar tempo. Que é um restaurante muito bom, gente. Já que você não vai... A carne do sol do Zé Mário também é boa, viu? Ah, é? Zé Mário? Então, da outro dia, você vai passar para nós a receita da carne de sol do bar do restaurante do Miguel aí de Sergipe, que eu experimentei uma vez, achei uma delícia. E você vai passar a receita também da sua carne de sol. Porque agora você vai passar para nós a receita de como que nós vamos enfrentar esse momento agora, Zé. Qual é a saída para essa dificuldade toda que nós estamos vivendo aí, Zé? Primeiro eu queria dizer que eu também quero uma receita de um bom pão de queijo, porque eu adoro pão de queijo. Vamos mandar. Então, aqui a gente não faz esse pão de queijo. Sim, o Delfim e demais colegas, professores da universidade, primeiro não há receita, né? Então, há alguns princípios que eu acho que a gente precisa pensar no ensino remoto. Algumas preocupações legítimas de pais, alunos, professores que estão nesse momento tendo aula, principalmente os alunos da educação básica e do ensino superior, que estão tendo aula de forma remota. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção é que há uma confusão entre ensino remoto e educação. O que nós estamos vivendo nas escolas presenciais não pode ser chamado de educação à distância. A educação à distância tem características, tem legislação própria na LDB e no decreto que regulamenta a educação à distância. O que a gente está vivendo é temporariamente, emergencialmente, o ensino remoto em instituições que oferecem ensino presencial. Então, nós fomos pegos de surpresa, ninguém estava preparado para
nem para o ensino remoto, nem para a pandemia. Né? Talvez na próxima pandemia a gente esteja mais preparado. Agora, é preciso pensar que o ensino remoto ele pode precarizar o trabalho docente, né? Ele pode precarizar sob o ponto de vista do salário, sob o ponto de vista dos custos. Então, eu acho que o grande desafio hoje do ensino remoto é gerenciado e financiado pela instituição na qual os professores fazem parte, seja pública ou privada. Né? Tem acontecido muita gambiarra, muita coisa que sem planejamento, sem conhecimento, então isso causa alguns transtornos e problemas para o desenvolvimento também do ensino remoto, que é temporário. Né? Agora, tem um desafio da família também, que é a família com o ensino remoto precisa gerenciar o tempo do aluno, do filho ou da filha, né? Isso também é difícil porque os pais têm outras atividades, mesmo dentro de casa, e não estão acostumados, boa parte deles, a ter uma ação efetiva, uma participação efetiva e um acompanhamento do processo pedagógico dos alunos. Isso é tradicionalmente, na nossa história da educação, isso foi gradativamente sendo jogado para a responsabilidade das escolas e das instituições e não das famílias. Então, isso gera uma série de desafios, muitos desafios. Né? De qualquer forma, a gente precisa entender também que a gente está vivendo numa sociedade pós-industrial e que há uma tendência do grande capital pressionar para que os trabalhos das profissões aconteçam de forma remota, porque é uma economia. Quando eu digo precarização e institucionalização do ensino remoto, é que para eu ter um ensino remoto eu preciso de uma plataforma digital para gerenciar as relações entre alunos, professores e direção, o conteúdo, etc. Onde vai ser postadas as atividades, onde vão ser depois feitas pelos alunos e vão ser acompanhadas pelos professores. Eu preciso que seja a prefeitura, o Estado ou as instituições privadas, elas precisam bancar esse custo do ensino remoto. O que tem acontecido em boa parte das redes é que os professores são responsáveis pelo custeio do ensino remoto. Isso precisa ser urgentemente, não só temporariamente, mas em outras situações, até da educação à distância, que precisa que, em outras áreas também, porque o ensino remoto é específico da educação, mas a gente tem um trabalho remoto, home office também, que estão em várias profissões. Ontem mesmo, o prefeito de São Paulo assinou um decreto que ele coloca o trabalho remoto para os servidores como permanente. Não sei se vocês acompanharam e leram o decreto, eu li, e tem toda uma regulamentação para transformar o trabalho remoto em permanente, porque segundo a Secretaria de Educação e a Prefeitura de São Paulo, houve uma redução de custeio do Estado. O que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos aqui numa live, eu preciso ter um bom computador, eu preciso ter energia elétrica, eu preciso ter um bom Wi-Fi. Tudo isso é custo. E esse é um dos grandes desafios, fazer com que o nosso trabalho docente não fique ainda mais precarizado e que a gente seja responsável por todo o custeio dessa atividade, né, desse trabalho. Professor, acho que professor, mas deixa eu posso interromper o senhor e fazer uma pergunta? Vou adorar. É o seguinte, eu entendi perfeitamente o raciocínio, né, que o senhor coloca. A precarização do trabalho, você tem uma estrutura que está sendo bancada, muitas vezes, pelo o trabalhador, professor, que é um trabalhador, que muitas vezes está tendo que bancar as condições de trabalho. Então, ele que é um trabalhador também, ele dentro dessa lógica, né, que o senhor coloca, ele deixa de ser um simples trabalhador e começa a ter as responsabilidades de assumir a estrutura
da operacionalização do trabalho dele, né? Mas agora, professor, mais uma pergunta assim, que fica, e é evidente que todos nós, eu também, como, enquanto trabalhador, não posso ter uma visão diferente dessa, mas o senhor também coloca que foi uma gambiarra, e está sendo mesmo uma gambiarra, porque foi uma situação inesperada. Mas teria alguma forma, professor, de ter feito esse processo de uma forma melhor? Porque as coisas estão acontecendo e, na visão do senhor, em relação ao que está acontecendo, teria uma outra alternativa para estar acontecendo melhor? Com certeza. Existem muitas alternativas e algumas que têm acontecido de forma exitosa e outras que eu chamei de gambiarra e que geram uma série de problemas tanto para o profissional da educação quanto para os alunos, né, e para as famílias. Então, por exemplo, a gente tem duas realidades, no mínimo duas realidades diferentes. Uma realidade das escolas públicas, que é os sistemas públicos de ensino, e uma outra, os sistemas privados. Uma parte do sistema privado, as famílias têm condições de facilmente realizar, disponibilizar as tecnologias e a estrutura de trabalho que os alunos, de estudo que os alunos precisam, e de alguma forma, algumas instituições de educação privada têm oferecido isso também para os professores. Câmeras para filmar, para fazer edição de aulas e de videoaulas, etc. O que a gente precisaria ter feito no Brasil, como em várias outras questões ligadas à pandemia, é, desde o início, um planejamento, tanto pedagógico quanto administrativo, para que a gente pudesse, por exemplo, na realidade pública, né, a gente tem alunos da rede pública que não têm acesso à internet. Então, se eu vou fazer o trabalho remoto, eu preciso criar condições de inclusão desses alunos também e acompanhamento. Então, eu poderia, como está sendo feito aqui na Universidade Federal de Sergipe, a gente está sendo construído para disponibilizar agora em outubro, quando a gente retoma, um Wi-Fi gratuito para o uso exclusivamente do ensino remoto nas plataformas oficiais da UF. Então, o aluno ou vai receber um chip, ou ele vai entrar num eUFES, uma rede de Wi-Fi de longo alcance, e vai poder, mesmo que ele não tenha créditos ou no celular ou no computador, um Wi-Fi, ele vai ter condições de acesso. Além disso, eu preciso também fazer um planejamento e uma análise, uma pesquisa para saber quais são os alunos e os professores que não têm equipamento e criar, ou criar, por exemplo, sistemas de financiamento a baixos juros para acesso ao computador ou entrega de equipamentos para esses professores poderem realizar seus trabalhos. Isso não tem acontecido nas redes públicas. Então, isso ajudaria bastante, tanto alunos quanto professores, porque a educação ela precisa ser para todos. Nossa Constituição, a LDB, a gente tem um processo de inclusão de toda a sociedade em idade de escolarização, ter acesso, é um direito, é um dever do Estado e da família. Então, se esse grupo grande de alunos, tem um grupo grande de alunos que não tem condições, porque, por exemplo, tem um aluno do ensino superior na Universidade Federal que a gente entrou em contato e ele disse o seguinte: eu não consigo, eu tenho que andar quase 1 quilômetro para ir num armazém que tem Wi-Fi para poder ter aula. Então, a gente precisaria, já que as escolas e o Estado não estão gastando com custeio presencial, merenda escolar, transporte, combustível, segurança, uma série de coisas não estão sendo gastas, precisariam ser gastas para tornar esse ensino remoto realmente inclusivo para todos. Inclusive, então, pensando nos professores. Essa é a primeira questão. Certo? Na avaliação do senhor, então, nós vamos chamar, se o senhor permitir, nós vamos convidar uma professora, que é da rede municipal, aqui, para ela dar o relato do... Mas, na avaliação do senhor, então, o Estado está lavando as mãos e jogando a responsabilidade toda para cima dos professores, do corpo de profissionais da escola, o Estado, que eu digo, aí prefeituras, em Estado, quer dizer,
o Estado Quase enquanto... todo. Sim, sim. Enquanto gerenciador do sistema de ensino, né? Sim. Porque o ensino público trabalha com uma camada da população muito variada, mas um percentual alto está na classe C e D. E essa classe tem dificuldade de acesso a essas tecnologias que disponibilizam o bom ensino à distância, ou o bom ensino remoto, né? Mesmo que seja temporário. E, realmente, tanto atualmente, o governo federal, o MEC está completamente omisso. Não tem nenhuma ação do MEC criada para isso. Muito pelo contrário, ontem foi anunciado que 1,6 bilhões do MEC foram colocados para satisfazer emendas parlamentares. E que o MEC não tem nem plano de volta às aulas. Então, realmente, acho que essa frase que você usou, Delfim, né? Está lavando as mãos. É isso mesmo. Está lavando as mãos. Professor, aqui em Sergipe, por exemplo... Tá. Vamos convidar a colega. Vamos convidar a professora Karen para ela dar um pouco do relato dela, de como está sendo no dia a dia para ela, porque ela está tendo essa experiência, né, aqui no município de Uberlândia, na rede municipal, de dar as suas aulas de forma remota. Então, eu gostaria de trazer aqui a professora Karen. Ô, professora! Boa noite, tudo bem? Boa noite, bem? Estamos te ouvindo bem, Karen. Professora Karen, a senhora ficou com vontade de ir lá no Sergipe comer essa carne de sol que nós falamos aqui? Eu fiquei mais com vontade, foi de sentir a brisa que ele relatou. O tempo agradável, agradabilíssimo, porque aqui está muito quente, está parecendo um caldeirão, né? Tá muito quente. Tá muito quente. Nessa época, né? Professora, mas como é que está sendo essa experiência para a senhora, para os demais colegas professores, demais profissionais da educação? Como é que vocês estão vivendo essa experiência dessas aulas remotas, professora? Está sendo surreal. Surreal. Por quê? Primeiro, eu concordo com ele na questão da gambiarra, né? No início, a nossa prefeitura que traçou alguns planos e tudo mais, mas nós, professores, também não tínhamos ainda aquela experiência, né, do trabalho remoto. Isso nunca aconteceu para nós. Então, nós tivemos que ir nos adaptando. Então, aqui em Uberlândia, a realidade é desde junho até agora, nós estamos trabalhando com esse trabalho remoto. Então, eu percebo uma melhoria muito grande nas atividades que são elaboradas, né, nos vídeos que a gente consegue realizar, nas devolutivas das famílias e tudo mais. Porém, também nós temos as mesmas dificuldades que o professor relatou. Muitas crianças não têm acesso ilimitado à internet, a nossa plataforma, ela existe, mas através dela nós não temos retorno das famílias, né? A plataforma, ela é unilateral. A gente consegue colocar atividades lá, mas a gente não tem o retorno das famílias. É necessário que as famílias encaminhem de volta as atividades que são impressas para nós. Então, aí nós esbarramos na participação da família. Se as famílias não participam, né, especialmente nas crianças menores, né? Aqui a prefeitura ela é responsável na educação infantil e a educação até o 9º ano. Então, eu conheço essa realidade. Então, nós precisamos da família. E muitas vezes esbarra nessa falta de conhecimento que elas têm também. Isso não é culpa de ninguém, né? Mas culturalmente no Brasil, isso acontece. Eu não sei se em todo lugar, mas aqui em Minas, sim. A escola fica muito delegada a essa educação da criança. E as famílias muitas vezes se esquivavam e agora precisam participar, não tem outra saída, né? E nós esbarramos também na questão da nossa competência em relação aos meios, né? Por exemplo, eu tentei gravar um vídeo, ficou um vídeo bom, mas quando eu fui enviar, eu não tinha recurso, eu não conseguia fazer uma edição e melhorar aquilo tudo, e eu não sei onde buscar, porque ou eu vou ter que pagar para isso, né? Porque não vejo como a prefeitura nos dar isso, né? Ainda não houve
um pontapé da nossa rede municipal para isso, né? Eu sei que há outros gastos, porque aqui em Uberlândia a realidade é que tem videoaulas numa TV aberta, né? E é um ponto muito bom, muito positivo aqui, né? Mas não vejo tendo esse outro lado, né? De auxiliar nós, professores, com a tecnologia, com uma internet melhor, com uma câmera, né? Com mecanismos para que a gente desenvolva mesmo uma aula melhor, né? Nós temos melhorado, mas é a passos de formiguinhas, né? Porque falta conhecimento mesmo para nós em trabalhar dessa maneira. Mas nós estamos melhorando, porém, passa longe do ideal, né? Passa bem longe do ideal. Essa é a nossa realidade agora. Professor Zé Mário, eu vou pedir para o senhor fazer um comentário em relação ao relato da professora Karen, e nesse comentário, como nós vamos ganhar tempo aqui, eu já quero que o senhor aborde duas perguntas, são várias perguntas que estão chegando para nós, agradecemos muito a participação da audiência, que está muito boa, acho que foi o professor Zé Mário que trouxe essa audiência para nós. Mas aqui, nós vamos selecionar duas perguntas aqui, elas dizem o seguinte: o ensino remoto, ele é emergencial, igual está acontecendo, ele é obrigatório? É uma pergunta. E a carga horária do ensino remoto será a mesma do ensino presencial? Aí só responde, por favor, essas duas perguntas, fazendo uma análise sobre o que a professora Karen coloca, por gentileza. Ok. Professora Karen, prazer, seu relato eu acho que fortalece o que eu disse no início da dificuldade da institucionalização. Quando eu digo institucionalização, é justamente a empresa ou o Estado, que é onde está lotado o professor, assumir a responsabilidade dos equipamentos e dos custos de um trabalho remoto, de um ensino remoto. Não só os equipamentos, mas os custos. Então, a senhora deu um exemplo de editar um vídeo. Precisa de uma equipe que dê subsídios aos professores para construir isso. Isso não é competência do professor, é competência da nossa formação. Existem profissionais específicos para isso. E eles precisam existir para dar suporte. Não tem acontecido. Por isso que eu chamo de gambiarra. Agora, vou deixar bem claro, as gambiarras têm surgido coisas fantásticas. Nossos professores são muito criativos e são muito responsáveis. Estou falando principalmente nas escolas públicas. Porque nas escolas privadas, elas compraram pacotes, boa parte delas, e engessaram mais ou menos o trabalho, já fazendo boa parte, os professores eles entram nesse modelo. Nas públicas, isso não é uma outra realidade, é mais ou menos essa que a Karen apresentou aqui, que é a professora Karen. E aí, o ensino remoto é obrigatório? Não é obrigatório. O Estado, muito pelo contrário, por nossa lei, o ensino remoto, ele não pode acontecer no ensino fundamental. Ele só pode acontecer no ensino médio e ensino. Só que na nossa legislação diz, em casos emergenciais, é possível. Além disso, a carga horária não é a mesma, porque o MEC, no início da pandemia, baixou um decreto flexibilizando a carga horária. Inclusive os dias letivos, os 200 dias letivos, 180, depende da rede, eles foram flexibilizados. Além disso, a presença no ensino remoto, assim como na educação à distância, não é presença física. Então, o aluno, muitas vezes, mediado por uma tecnologia pelo professor, tem uma atividade, ele está realizando a atividade, ali pode ser contabilizado como carga horária também. Ele não tem uma relação direta com o professor naquele momento, nem até com o ambiente virtual, mas ele está realizando uma atividade escolar, e isso é computado também como horas, né? A grande questão é que nossa sociedade, que Karen também falou, as famílias, principalmente quem trabalha com escola pública, elas têm muita dificuldade, porque boa parte delas não são letradas, ou são pouco letradas, tem uma parte ainda de analfabetismo no Brasil é grande, e analfabeto também tem filhos, e esses filhos vão para a escola. Então fica difícil o acompanhamento que é necessário no ensino remoto.
porque a criança também precisa se readaptar a isso. Ela se readapta, mas ela também aprende nesse jogo, por exemplo, enquanto a professora está falando, ela está vendo um vídeo, enquanto a professora passa uma atividade, ela pega da internet, envia e não faz, ela também vai aprendendo a lidar com essa situação emergencial e também não organizada de fato, não estruturada, não gerenciada de forma ampla. Ela vai percebendo que ali tem brechas e essas brechas vão sendo ocupadas por outras coisas. Uma coisa que eu queria deixar claro é que, além da legislação não permitir fora da emergência, o melhor ensino, eu defendo a educação à distância. Trabalho há mais de 20 anos com formação de professores, inclusive com educação à distância. Mas a melhor educação, principalmente para o ensino fundamental, educação básica, é a presencial. Porque a educação não é só conteúdo. Educação são valores, está ligada à socialização, à mediação de conflitos, aprender com o diferente, que está ali constantemente comigo na socialização. Então, olha como isso acontece. Está acontecendo agora, isso acontece mesmo com nossas famílias e os alunos. Karen está com o filho dela está querendo entrar na live, dar um beijinho para ele aqui, tudo bom? E aí acontece também com os outros. Imagine famílias que têm aluno em escola pública, que moram em um vão só. A casa é só um quadrado. E como é que ela vai estudar dentro daquele quadrado? Ou daquele retângulo, né? Daquele espaço pequeno, povoado, com muita gente naquele lugar, com barulho, com TV ligada, que é muito comum na nossa cultura, por não ser letrada, a TV está ligada o tempo todo, ou uma música o tempo todo também alta. Quais são as condições para essas crianças? Isso tudo é de responsabilidade do Estado e tem sido negligenciado. Não é de responsabilidade dos professores. Os professores é do ensino. Diga. Professor, eu quero perguntar uma coisa para o senhor. Existe uma idade mínima para essas aulas remotas? Ou, assim, tipo, a partir de tal idade é recomendável? Se tiver uma idade inferior, já seria perda de tempo? Existe isso, professor? Em relação à aula remota, qualquer faixa etária é possível fazer a aula remota? Não. Com 6 meses, com uma criança com 1 ano, obviamente não tem como você desenvolver, é muito ineficiente. Pode até tentar desenvolver, se as famílias estiverem acompanhando com muita... E aí dá para fazer, claro que dá, porque tem uma série de atividades que podem ser feitas, propostas pela professora ou pelo professor na educação infantil, né, que é a professora Karen, mas precisa de uma contribuição presencial de um adulto, para disponibilizar, para criar, para pegar os materiais, para colocar os materiais de forma adequada. E as famílias não estão preparadas para isso. Então, na educação infantil, costuma ser muito difícil ou quase impossível. Não tem nenhum estudo que diga, pelo menos que eu tenha lido, que diga que na educação infantil é impossível acontecer o aprendizado nesse modelo. Eu nunca li nenhum que diga que é impossível. Mas é muito difícil acontecer, e quando acontece, e acontece com sucesso, é uma parceria muito grande entre família, professor e instituição que pertence no qual aquele professor faz parte. Mas existe uma idade mínima? Mas tem uma idade mínima? Não tem uma idade mínima. Não tem, pelo menos que eu saiba, não. Nenhum estudo definiu a partir dos 3 anos. Agora, claro que quanto mais letrado for a criança, mais letrada for a criança, ou for bem alfabetizada, e quanto maior ela tem mais facilidade, pelo menos em média, não todas, para o ensino remoto. Porque ela já compreende uma série de coisas que uma criança de educação infantil ou não alfabetizada vai ter dificuldade. Certo? Tá certo. Mas eu não vejo como imposição de uma idade. Já que o senhor falou de família, eu vou chamar, então, para entrar aqui conosco, uma mãe de aluno que está vivenciando no dia a dia essas dificuldades de ser praticamente uma professora em casa, né, professor?
Porque se os pais não estão ali acompanhando, ela mesmo. se torna, a mãe ou o pai se torna praticamente um educador ali do lado, né? Inclusive, reforçando o que você falou, quando a educação infantil, quer dizer, quanto mais nova a criança, mais vai exigir da família o acompanhamento e o papel de educador, né? Substituir aquela ausência física, né, da presença do profissional da educação. Vamos chamar... Cláudia, você, por favor, pode colocar, por favor, para nós a Luciane, caso a Luciane esteja disponível, ela entra e dá o testemunho dela, o relato dela, de como está sendo o dia a dia dela em relação a esse desafio. Vamos lá? Vamos ver. Se por um acaso não estiver dando certo com a Luciane, pode chamar a Geise. Pode chamar a Geise também. Qualquer uma das duas, nós temos duas mães hoje. Está entrando uma pessoa aqui, vamos ver quem está entrando. Está entrando a Geise. Geise, seja bem-vinda. Boa noite. Um prazer te receber aqui. E olha, Geise, professor, essa aqui, de certa forma, não vale muito, não, porque eu conheço essa aí aqui, ó. Ela é também professora, né? E esse papel de ser professor dentro de casa, na educação, nessa educação remota que está acontecendo. Como você está vivendo isso, Geise? Está me ouvindo, Geise? No meu caso, boa noite, então. Estou ouvindo. A internet está oscilando aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Boa noite. Está me ouvindo? Estamos sim, Geise. Eu estou tendo vários desafios que vocês falaram aí. Então, assim, primeiro, com relação ao gerenciamento do tempo, né? Que o professor falou muito bem aí, em tentar organizar o meu tempo como professora também, mas eu sou professora universitária e estou trabalhando, né, remotamente em casa e acompanhar minhas filhas e ainda conciliar o trabalho com o trabalho da casa, né? E também muita coisa que a professora Karen falou, né? Eu tenho uma pequenininha que está na alfabetização e eu mesmo sendo professora, eu não me sinto capacitada de maneira nenhuma para poder auxiliá-la, né? Nesse papel aí tão fundamental, né? Do educador aí que está formando a criança em uma fase tão importante da aprendizagem dela, né? Então, são vários os desafios. Professor Zé Mário, em relação ao que a nossa convidada Geise colocou, é uma realidade, de certa forma, que os pais... É uma realidade, como a minha, privilegiada, em relação à maior parte da população brasileira, certo? Porque a professora Geise é uma professora universitária, letrada, com certeza competente na área dela, escreve, etc. E, se a gente for pegar a realidade da maioria da população que tem acesso à escola pública, é bem diferente. No sentido, estrutura familiar, acompanhamento, etc. Mas vejam que mesmo nesse ideal, ou próximo do ideal, que é uma mãe professora, letrada, com uma família estável, com uma casa, com tecnologia disponível, tem muitos desafios. Uma coisa bacana do ensino remoto para mim, no Brasil, é que as famílias, de um modo geral, brasileiras, na minha compreensão, não valorizam e não valorizavam o trabalho docente, principalmente dos professores da educação básica e professores do ensino fundamental e educação infantil. Sempre houve um certo desprezo, vamos chamar assim. E uma vez que não existiam mais esses profissionais presencialmente, e que as famílias tiveram que assumir esse papel, tem relatos dos mais diversos de pais dizendo: eu não sabia que era tão difícil, o professor precisa ganhar muito mais que isso, eu não dou conta, estou enlouquecendo. Então, quer dizer, ou seja, de alguma forma, a nossa categoria, dentro de uma sociedade ampla como a brasileira, e diversa, foi entendida como necessária e necessária valorização, porque as famílias não dão conta. E as famílias perceberam que precisa de conhecimento técnico,
que precisa de conhecimento específico, que precisa de prática, de experiência, para desenvolver um bom trabalho com crianças. Então, isso foi bacana, né? Agora, a gente precisa pensar que numa família que tem 3... Geise, você tem quantos filhos? Tenho duas filhas. 2. Imagine, gerenciar 2 já é difícil, imagine uma família que tem 3 ou 4. Precisam de 4 equipamentos. Precisa de uma internet boa que dê para 4 usarem simultaneamente. Ou 5, porque o pai, ou 6, porque o pai e a mãe podem estar trabalhando de forma remota também. E tudo isso é um acesso só por um Wi-Fi. Então, são muitos desafios. E quando eu digo que, para ele acontecer, precisaria ter um planejamento e o Estado assumir uma parte desse custeio, é disponibilizar essa internet. Está na hora da gente discutir no Brasil uma internet gratuita, democraticamente ofertada para todas as classes sociais. Porque provavelmente a gente vai ter outras pandemias. A gente Zé Mário, agora... eu quero... Diga. Não, desculpa te interromper, que eu queria que a professora Karen... o perfil da professora Geise, da mãe Geise, foge bem aí da sua realidade, né, Karen? Como é que é a realidade que você percebe no seu quadrado? Então, pois é, nós temos crianças que vivem em assentamento, por exemplo, né? Crianças que eu ouvi relato de mães de crianças da zona rural que não têm acesso mesmo à internet, né? Então, isso que o professor falou é fundamental agora, nos dias atuais, né? Que haja uma promoção dessa internet que chegue realmente para todos, se é para ter um ensino remoto, que esse ensino remoto consiga chegar a todos. E talvez uma outra coisa que a gente possa fazer, nós, professores, é tentar auxiliar mais essas famílias na rotina escolar. Talvez faltou isso no início. Eu vejo como uma falha minha, nossa, da rede municipal, ou talvez de outras realidades, de outras cidades. Talvez a gente tivesse que ter tido primeiro um contato mais acolhedor nas famílias. Não sei se eu estou falando uma besteira, mas a gente foi, às vezes, com muita sede, olha, essa atividade, faça essa, a criança vai desenvolver, mas talvez faltou a gente se organizar primeiro para chegar nas famílias. Olha, cria uma rotina com a sua criança, qual que é o melhor horário, e atender individualmente cada uma dessas famílias, né? Nem sei se isso seria possível, talvez demandaria mais tempo, mas talvez agora estaria fazendo um trabalho mais assim, com mais sucesso, né? Eu sinto essa falha, talvez a gente tenha que repensar isso também, como acolher cada família. E essa internet que o professor falou, ela é fundamental agora, nesse momento, né? A gente não sabe quando que as aulas vão voltar, então isso já é para ontem, né? Chegar a todos. E como chegar na criança do assentamento? Como? Essas desigualdades sociais são muito grandes no nosso país. Muito grandes. Professora, eu quero fazer uma pergunta para o professor Zé Mário, mas antes eu gostaria de agradecer a participação da Geise, que nós vamos trocar de mãe. Geise, valeu pela participação. Obrigado, Geise, prazer, viu? Geise, valeu, obrigado. Nós vamos chamar outra mãe para participar aqui com a gente. Você continua ligada aí, viu, Geise? Você continua acompanhando e depois a gente conversa mais sobre o que você achou sobre todo esse momento que a gente está tendo aqui hoje. Mas, professor, eu percebo o seguinte, em cima do que a professora Karen falou, em cima do que o senhor falou, que houve, então, uma vontade do Estado em dar uma resposta. Quando eu digo Estado, foi a Prefeitura de Uberlândia e as outras prefeituras desse país afora, diante, talvez, da pressão da opinião pública, diante de ser um ano eleitoral, houve, então, essa precipitação de querer colocar essas aulas remotas, e faltou esse planejamento, é isso que o senhor disse agora há pouco, professor Zé Mário? Sim, faltou planejamento e investimento, porque também não houve investimento. Por exemplo, aqui em Sergipe, o Estado de Sergipe contratou videoaulas de um outro estado, comprou,
e disponibiliza numa TV estatal daqui. Só que essa TV estatal não cobre o estado inteiro. Dentro de Aracaju, alguns bairros têm dificuldade de acessá-la em broadcast, por antena. Então, as questões são muito complexas. Faltou e continua faltando, porque eu não vejo isso acontecendo no Brasil como um todo, no governo federal e nas prefeituras, um planejamento e um investimento. Porque para fazer o ensino remoto, assim como a educação à distância de qualidade, precisa um investimento financeiro, pessoal e de formação. Tá. Vamos chamar outra mãe. E poderia ter acontecido, só para eu finalizar uma coisa que Karen falou, que eu acho muito importante. Rapidinho. Karen tocou no assunto da importância da conexão entre a escola e a família, né? E principalmente no ensino remoto, para também orientar essas famílias. Eu só chamo a atenção, Karen, que a gente não pode responsabilizar, nós não podemos nos responsabilizarmos dessa tarefa. Porque a nossa tarefa é o ensino, mas você tem coordenador escolar, você tem gestor escolar, você tem supervisor de educação, você tem uma equipe que não está na sala de aula que deveria ter feito isso, realmente. Deveria ter feito. Não dá para o professor fazer a aula e ainda fazer isso. É mais precarização ainda, é mais trabalho. Entende? Então, eu acho que é importante a gente não se responsabilizar por isso e responsabilizar a prefeitura, o Estado, a instituição privada que não fez isso. Que precisaria ter feito, não tenho dúvida. Vamos ouvir mais um relato de uma mãe, e eu quero ouvir mais você, Karen, porque você, enquanto professora da rede aqui, para nós é muito importante as informações que você nos traz, e o professor Zé Mário, com essa visão dele macro sobre a educação no nosso país. Eu quero convidar, então, a mãe, a Luciane. Luciane, se você tiver... A Luciane já está entrando aí conosco. Luciane, seja bem-vinda. Obrigado pela presença conosco aqui. E aí, como está sendo esse seu dia a dia como mãe professora? O que você está achando de tudo isso? Boa noite a todos. Bom, eu me sinto precisada porque eu estou passando por esse período difícil. Minha filha até fala, mamãe, você nunca viveu isso. Eu falei, não, como aluna não, mas estou vivendo como mãe, como cidadã. Mas Deus me presenteou com minha aposentadoria no final do ano. Então, foi justamente na época que eu estava com a minha filha em casa, sem ficar, sem acompanhado. Sou uma mãe presente, então é um privilégio para todos, né? E as dificuldades que eu percebo, assim, a maioria deles, né? Computador que a minha criança usa, mesmo computador que tem vídeos, tem internet à vontade, então ela se distrai muito. Durante a aula mesmo, com vídeos, às vezes eu passo, ela está vendo vídeos, música, sabe? Então, assim, fica muito à vontade, né? Acessar os conteúdos que ela gosta. Outra coisa também, a gente não consegue, a criança, aliás, não consegue prender sua atenção ali sozinha. Professora na sala de aula, ela tem esse domínio da criança, né? Chama atenção para ela, chama atenção para a matéria. E em casa, qualquer coisinha assim, ela está aqui atrás de filha, você não está tendo aula, vai para a aula, vai para o computador. E o terceiro ponto que eu queria colocar também é a questão do conteúdo. Eu não vejo que o conteúdo que ela está fazendo nessas aulas é o mesmo que estaria vendo na escola. É muito mais simplificado, é mais fácil. As provas, às vezes, elas fazem em grupo, coisa que não mede o conhecimento da criança. Eu acho que são as dificuldades que eu percebo no dia a dia aqui, assim, a gente tentando, né? Pegando pé da criança mesmo para sair, né? Mas é assim, as três são as mais que eu vejo mais fortes. Professor Zé Mário, como o senhor está vendo, nós acabamos pegando duas amostras de mãe aqui que destoam da realidade, né? Da realidade que eu digo, são mães que têm uma certa estrutura econômica, que estão com disponibilidade, formação, que está muito diferente da realidade, né?
Mas se a gente for falar em relação ao que a mãe, a Luciane, diz sobre conteúdo, como é possível fazer conteúdo para essas aulas, professor? Como é que faz isso? Ó, a primeira questão é que o tempo presencial não pode ser transposto o tempo remoto. Então, se a escola tinha aula de 7 às 12, eu não posso submeter as crianças a esse mesmo regimento no remoto, porque elas e os adultos também não conseguem ter atenção. Então, as aulas precisam ser mais curtas, precisam ter ligações com atividades que elas vão precisar desenvolver para depois devolver para a professora ou para o professor. Quando eu digo mais curtas, é que se passar de 1 hora uma aula ao vivo com as crianças, já fica improdutivo. As crianças não, elas começam a, pelo chat, falar de outras coisas, elas começam como a professora como a Luciana, né? Falou da filha, meu filho a mesma coisa, eu tenho que ficar atento, porque às vezes ele está tendo uma aula, ele se distancia, abre uma outra aba no navegador e fica jogando, vendo, às vezes acontece, a gente vai ter que orientá-lo. Tudo isso são que eram tradicionalmente, e que é no ensino presencial, vamos dizer assim, uma competência de um profissional da educação, passa a ser da família e de pessoas que muitas vezes não têm ligação com a educação e não dão conta disso. Então, seja para a classe popular, seja para a classe média ou alta, o ensino remoto exige uma reorganização da família. Para tudo. A Luciana falou aqui do computador, tinha falado, imagine, se a mãe trabalha remoto e o filho também só tem um computador. Qual é mais importante? O ganha-pão da família ou a aula que ele precisa? Ao mesmo tempo, precisam que essas aulas fiquem disponíveis fora do horário previsto da aula, para os alunos que não tiveram condições de olhar, para o pai sentar com o filho ou a mãe em algum outro momento, que não foi aquele momento da aula, para tirar uma dúvida, para rever, etc. As famílias que fizeram isso, me diga aí, Luciana, se eu concorda comigo, as famílias que fizeram isso aprenderam muito, conheceram mais seus filhos, conheceram mais os problemas que estão relacionados deles na aprendizagem, na educação, ampliaram suas relações afetivas e emocionais, que muitas vezes no cotidiano não dá tempo. Mas nem toda a família tem condições de fazer isso. Esse que é o problema, esse que é a questão. Né? Quando tende o ensino remoto a ter mais sucesso. Em todos os níveis da educação básica. Professora Karen, qual que os relatos, quando vocês na rede se deparam com a situação de que aquela criança não está tendo nenhum acompanhamento em casa, qual que é o procedimento tem alguma orientação por parte da secretaria ou vai da cabeça de cada um? Como é que vocês, qual que é o padrão para tratar uma situação dessa? Quando vocês percebem que aquela criança nitidamente não está tendo acompanhamento ali da família? Nós, professoras, estamos em contato com os pais via telefone, via WhatsApp, inclusive muitas escolas têm criado páginas no Face, e aí nós temos disponibilizado essas alternativas para os pais. E quando a criança não tem nenhuma devolutiva, não interage ali no grupo de WhatsApp, aqui em Uberlândia a realidade está sendo essa. Né? A gente utiliza muito do WhatsApp. Né? Criamos grupos para lidar com as crianças, para ver fotos delas, vídeos, para elas nos verem, marcamos reuniões, encontrinhos, sabe? Porque eu lido com as crianças menores. Então, nós temos feito isso. Aí a gente liga para os pais, a gente conversa com eles, ouve relatos de toda a ordem, sabe? Alguém da família adoeceu, com Covid, não pude fazer, porque além de tudo tem a pandemia, né? Está acontecendo aí. Então, nós temos relatos de toda a ordem. Olha, a criança não quer fazer, não tem interesse, né? Não adaptou com esse ensino remoto. Tem de toda a ordem. O que fazer, professor? Eu queria falar sobre isso que Karen falou, que eu acho que é importante.
Então é isso, nós temos relatos dessas maneiras, mas nós temos que ligar e ir atrás das famílias. Essa foi a orientação que nós recebemos, e independente de orientação, que o professor falou, que isso às vezes é uma responsabilidade que a gente pega para a gente, isso é típico de professor, né? Não sei a realidade do professor universitário, mas nós, professoras de crianças e adolescentes, a gente toma para nós essa responsabilidade. Isso é típico, né, professor? Você deve saber disso. A gente toma para nós essa responsabilidade. Eu não ouvi uma professora, amiga, colega colega da profissão aqui em Uberlândia, falar, não vou atrás da família. Todas elas se dispõem a ir atrás das famílias. A gente vai atrás mesmo. É isso que a gente faz. O Karen, eu fui professor da educação básica durante 17 anos, e depois eu fui professor superior. Eu vivi isso e concordo contigo que a gente assume essa preocupação, né, e essa responsabilidade. Entretanto, sua fala ilustra muito o que eu falei, que chamei de gambiarra e de precarização do nosso trabalho e de falta de responsabilidade do Estado, da Prefeitura, dos sistemas de ensino. Por quê? O WhatsApp é um espaço informal, não é espaço formal. Vocês estão fazendo porque é o único recurso que tem, mas isso deveria estar num canal específico daquela escola para seus pais. Quando você faz isso, você está usando seus dados de internet para falar com ele, seu telefone, você está usando seu custo para fazer todo esse trabalho que é necessário e que a instituição que você trabalha não está assumindo essa responsabilidade que é dela. Então, acho que a gente precisa, de alguma forma, se organizar para fazer com que tanto as escolas privadas quanto os estados, os municípios, os sistemas de ensino público se coloquem responsáveis por viabilizar essa comunicação entre alunos, professores, família. Porque o que acontece você vai para o Facebook também é um espaço informal, é uma rede social, não é um ambiente institucionalizado, ligado à sua escola, à sua profissão. Você faz também com as suas contas, com suas coisas pessoais. Então, é isso que torna precário ainda mais nosso trabalho, porque a gente passa a usar nossos dados, a internet, a eletricidade, o Wi-Fi, os dados móveis, uma série de coisas para fazer um trabalho que a própria prefeitura ou o Estado deveria disponibilizar para os professores, em ambiente próprio, em ambiente apropriado e protegido, porque é uma instituição que trabalha com crianças. Então, precisa ter uma ferramenta de trabalho para a comunicação que seja protegida também. E isso não acontece. Aí o professor começa, quando o Estado diz assim, o professor que entra em contato com a família por meio do WhatsApp ou de telefone, ele está dizendo assim, estou lavando as mãos. O problema é seu, não é meu, eu não vou assumir essa responsabilidade, mas a responsabilidade é da instituição. Esse é um desafio muito grande, a gente conseguir fazer isso no meio de uma pandemia. Reivindicar essa questão, porque me parece que não há, até agora, nas prefeituras e, de um modo geral, nos estados, não houve um investimento apropriado para que isso acontecesse de forma ampla e com sucesso. Então, os professores estão tendo que fazer com o que eles têm. Isso é muito grave. Luciane, você gostaria de mais alguma consideração? Porque aí a gente te libera, agradece a sua participação. Se você quiser fazer mais algum questionamento, seja a professora Karen, a professora Zé Mário. Eu gostaria, eu podia ter uma mãe, né, da rede, assim, pública, para a gente pegar o depoimento dela, mas eu gostei muito de participar. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Bom, obrigado, Luciane, pela participação. Professor Zé Mário, então as coisas estão ficando mais claras para nós, né? Nesse bate-papo aqui, as coisas vão clareando e a gente vai vendo que, infelizmente, está faltando, pelo que o senhor está colocando para nós, né? E até pela própria vivência nossa, em relação ao que a gente vê acontecendo, está faltando uma responsabilização maior por parte da família. Inclusive, por parte da família, não, desculpa, por parte do Estado, né?
seja a prefeitura, seja o governo do Estado. Inclusive, algumas perguntas aqui interessantes, professor, que coloca aqui, por exemplo, ó, poderia ter uma bolsa Wi-Fi, né? Como para que as crianças, a família tivesse uma estrutura melhor. E por aí afora vai. Então, assim, são vários exemplos que nós estamos tendo aqui, que estão indo justamente na linha do que nós estamos falando, das dificuldades e da falta, a omissão do Estado, né, da Prefeitura, do governo federal. Então, é um conjunto aí, né? Você vê o MEC, como o senhor colocou, o MEC omisso, o Estado, os governos estaduais omisso, e as prefeituras, de certa forma, até numa situação muito até cômoda, né? Nós estamos fazendo a nossa parte, estamos tentando, seria mais ou menos por aí, professor, que nós estamos vivendo, numa realidade global. Sim. Na global, principalmente nas instituições públicas ou privadas de classe baixa, né? De classe C e D, de baixo poder econômico, porque elas não se diferenciam tanto das públicas. Algumas privadas, né? Porque a gente pensa nas privadas e nas de elite, mas tem também as de periferia, que são outra realidade, que muitas vezes são piores que as. Então, há, de fato, uma responsabilização dos professores para que o ensino remoto aconteça com sucesso e uma falta de responsabilização dos estados, e eu concordo plenamente com sua leitura, e eu diria o seguinte, ao invés de uma bolsa para a compra da família de um pacote de dados, poderia ser entregue chips com pacote de dados para usar as ferramentas do ensino remoto que são oficiais, que estão ligadas àquela instituição. Que é isso que a gente está fazendo aqui, porque a bolsa pode ser desviada para outro fim, e aí não resolve. Mas se você entrega um chip com um pacote de dados e que aquele pacote de dados tem acesso irrestrito para o ambiente virtual que aquela escola usa, você resolve bastante essa questão, né? Então, não tem sido. E o pior, a gente sabe que mesmo que a gente volte agora, mesmo que as aulas voltem em novembro, vamos falar assim, no Brasil inteiro, não vai ser possível, se não vai ser irresponsável, colocar todos os alunos na mesma sala. Então, a gente vai ter que ter ainda o ano de 2021, do híbrido, que é uma parte remota e uma parte presencial, em piso de número de professores. Então, por exemplo, nós do ensino superior, que temos 50 alunos na sala, ou mais, a gente não vai poder botar 50 alunos na sala, porque tem um distanciamento. Então, a gente vai ter que trabalhar, na melhor das hipóteses, com 25, que é metade da turma. A outra 25, quando não estiver na universidade, ou quando não estiver na escola, metade, vai estar no ensino remoto. Esse é o ensino híbrido. Então, isso que a gente está vivendo agora, provavelmente, se a gente não tiver uma vacina eficaz, ela vai se perdurar para o ano inteiro de 2021. Por isso que a gente precisa pensar e se organizar, principalmente a classe trabalhadora de professores, para fazer com que o Estado se responsabilize por isso, porque a nossa Constituição diz que o Estado é responsável por isso. Então, isso não é uma coisa que vai terminar agora, não, gente. Professora Karen, diante de tudo isso que nós debatemos, nós já estamos indo para o nosso, praticamente estamos quase já encerrando. O que a senhora gostaria de deixar a mais de contribuição em relação a tudo isso que nós debatemos aqui hoje? Ouvimos mães, ouvimos aí o professor Zé Mário, trouxe essa experiência para nós. O que a senhora gostaria ainda de contribuir conosco aqui? Eu acho que as cabeças pensantes têm que ajudar a gente que está na linha de frente, né, a pensar. Essa ligação com as universidades precisa ser forte. Nós temos uma universidade forte, Uberlândia, né? Então, nós precisamos dessas pessoas que possam pensar soluções, né, e se responsabilizem também, o Estado se responsabiliza, as prefeituras, para que nós, professores, possamos realizar um trabalho melhor, né? Afinal, nós não sabemos até quando isso vai, né? A responsabilidade realmente ficou bem em cima de nós. A gente faz com prazer,
Eu abri meu grupo de WhatsApp para os alunos com prazer, gosto de vê-los, sinto falta deles, né? Mas eu concordo que não era o melhor canal, né? É informal, mas foi o que nós tivemos, né? O que nós pudemos oferecer nesse momento. Mas eu concordo com toda a fala do professor. E se as pessoas que pensam sobre isso puderem intervir, né? E o Estado intervir, o município intervir, nós vamos fazer um trabalho melhor, né? E é isso que eu tenho a concluir, porque por enquanto nós estamos, é aquela frase, né? É o que temos para agora. Tá? Vou fazer uma brincadeira aqui, totalmente errado o português. É o que a gente temos. Mas esse que a gente temos, ele tem que ser melhorado, né, professor? Então, assim, não dá para começar. O senhor mesmo já fez um cenário, né? O senhor desenhou um cenário para nós, que 2020 nós somos pegos de surpresa. 2021 nós não vamos ser pegos, nós não podemos dizer que é surpresa mais. Então, nós não podemos ter justificativa para não ter um planejamento sério, um planejamento correto, né? Que dê e aponte caminhos e soluções para a questão do ensino no Brasil. É isso mesmo, professor? Para a gente já ir concluindo para o nosso encerramento? Perfeito. Com investimento também. Porque pense o seguinte, ó, havia já um orçamento para a educação empenhado. E esse orçamento tinha uma parte grande dele, um percentual que eu não sei qual, mas ele é grande, para manutenção das escolas, para alimentação escolar, transporte escolar, uma série de atividades que deixaram de existir com o ensino remoto. Esse dinheiro deveria ter sido aplicado na educação. Então, não é que as prefeituras não podem dizer que não tinham dinheiro, tinha dinheiro, foi usado para outra coisa, não foi usado para a educação. E não foi usado para disponibilizar ferramentas de qualidade, disponibilizar acesso à internet de qualidade para os professores e para os alunos. E isso a gente precisa mudar para 2021 diferente. Senão a gente vai continuar com as mesmas gambiarras, com os mesmos problemas. Agora, a gente precisa também parabenizar, eu vou parabenizar aqui a professora Karen, né, porque claramente dá para perceber a responsabilidade, o carinho que ela tem com a educação e com o trabalho dela. Isso é muito comum entre os professores, né, principalmente da educação básica, diga-se de passagem. Né, tem um afeto e uma relação muito, muito responsável e carinhosa com o trabalho que realiza e com os alunos. Então, eu queria parabenizar todos os professores, inclusive a professora Karen, né, já fiquei fã dela, assim, pelo carinho e que ela tem pela educação. Né? Agora, a gente, para fazer uma educação de qualidade, precisa disso, Karen, mas não basta isso. Então, professor, chegou hoje, nós temos por hábito aqui nesses encontros nossos, toda quinta-feira, a gente está fazendo um encontro aqui, colocando um assunto aqui de interesse. Eu quero disponibilizar, antes da gente encerrar, os nossos contatos, porque, de repente, se alguém quiser fazer algum questionamento, a gente encaminha para o professor Zé Mário, lá em Sergipe, ele é um pesquisador da Universidade Federal de Sergipe. E a professora Karen, a gente pode também, talvez, até encaminhar para a professora Karen, a gente ver essa questão com ela, né? Porque ela já está tão sobrecarregada, né, professora? Mas a gente quer contribuir também. Então, se você, ou mesmo outros professores, podem contribuir com esse debate. Então, nós vamos deixar aqui, antes de encerrar, os nossos contatos, e é o telefone 3239-1125, o WhatsApp 99882-1300, e o e-mail delfino@câmarauberlandia.mg.gov.br. Antes, professor, toda live, a gente faz, tem muitas perguntas que a gente procura responder. Mas hoje a gente acabou não dando voz para as pessoas responderem aqui as perguntas. A gente pede desculpa para todas as perguntas que chegaram, e foram várias, do professor, professora. Mas tem uma, em particular, que eu gostaria de ouvir para a gente encerrar. Para a gente encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta, em particular aqui, para o professor e para a professora. Como fazer, essa pergunta foram várias no mesmo sentido. Como fazer a aula remota, então,
num país onde a maioria dos pais, muitos pais são analfabetos, não conseguem estudar, não tem a instrução para acompanhar o filho. O que faz uma situação dessa? A professora Karen, a professora Zé Mário, e a gente já pode colocar também as considerações finais de vocês. Então, eu tenho que responder essa pergunta, porque eu chego mais aqui para nós. Como que a gente faz, professor, uma situação dessa, de tanto analfabetismo do povo, das famílias, e elas terem que assumir esse papel, ao mesmo tempo, de dar as aulas remotas junto com os alunos? E qual a opinião de vocês? Delfino, me perdoe, mas no finalzinho eu não consegui ouvir. Não sei se a professora Karen conseguiu. Não consegui ouvir. Ficou bem baixo o som. A gente... Continua baixo. Depois que teve aquele barulhinho. Eu ouvi muito baixo. Eu não tenho certeza se eu ouvi tudo. Eu não consegui ouvir tudo. Não consegui ouvir tudo. Seu microfone está desativado. Continua desativado. Acho que ele saiu e já está voltando. Deu algum problema técnico. Essas questões, esses problemas técnicos acontecem também na aula remota. Com muita Agora estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Desculpa. Bom, então, para a gente encerrar, eu quero... foram várias perguntas que chegaram para a gente, e eu vou escolher uma pergunta aqui em respeito a todos os telespectadores, os que estão acompanhando aqui conosco. Eu vou escolher uma pergunta para a gente encerrar, e aí vocês também podem fazer as considerações finais de vocês, que é o seguinte: como fazer num país como o Brasil, onde agora, além de tudo que nós dissemos aqui, da importância do planejamento, e tudo que nós falamos, da responsabilização do Estado, da Prefeitura, do Governo Federal, além de tudo isso, nós temos uma realidade que é a realidade social das famílias, onde muitas famílias não têm as condições adequadas, não receberam, muitos são analfabetos, não têm a menor condição de poder ensinar os seus filhos. Não sabem nem a matéria que o filho está tendo ali naquela aula remota. O que fazer nessa situação? E a gente encerra. Eu sei que é uma pergunta bem difícil, mas como conciliar isso? Pode ficar à vontade. Karen? Primeiro eu falo. Quer falar, Karen? Eu falo. Posso falar, então? Não? Daqui, meu querido, e demais colegas e pessoas que estão nos acompanhando. Não é uma pergunta fácil, mas eu acho que ela está relacionada a uma série de coisas que eu e Caio já falamos aqui e que também Delfino falou também. Né? Quando a gente tem o ensino remoto planejado e com financiamento, a gente consegue criar, por exemplo, inclusive equipes que vão subsidiar o professor para esses casos específicos. Como na presencial, existiam também alguns profissionais que estavam na escola e que eram deslocados em outro momento para o reforço, ou para outro tipo de relação, né, psicólogo para mediar conflitos, etc. Então, quando a coisa é feita com planejamento e financiamento, porque não se faz de graça, não é barato também, precisa ter investimento de pessoas qualificadas e também de estrutura tecnológica e de disponibilizar a tecnologia. Para quê? Para que, já que a criança, naquele caso, não tem um acompanhamento da família, ela passe a ter de um outro profissional que está ligado àquela escola. E que não é o professor que já está gerenciando 30 alunos. Porque o professor também, não só presencialmente como remoto, não vai fazer milagre. Pode se empenhar, amar, fazer milhões de coisas criativas, mas tem uma realidade. O acesso e a disponibilidade de tempo para conseguir acompanhar aquelas crianças que estão com essa maior dificuldade. Então, isso exige, quando eu digo planejamento, uma estrutura tecnológica, mas uma estrutura de profissionais da educação qualificados para pesquisar
e, ao mesmo tempo, implementar ações junto com a professora e o professor daquela disciplina ou daquela turma. Então, para ter sucesso, tem que ter uma estrutura e um investimento complexo. Não é só dizer assim, professor, pega aí os e-mails dos alunos, telefone, entre em contato com eles entram lá na TV e assistem. Aí nem para quem é letrado vai acontecer. Nem que tenha uma família letrada acontece. De qualquer jeito. Então, acho que a gente tem que parar de fazer de qualquer jeito, ou responsabilizar os professores para que eles façam no melhor possível, dentro da realidade deles. Precisa de algo muito mais e além dessa boa vontade. Né? Precisa de um investimento. É isso que eu diria. Concorda, Caio? Seu microfone também está desabilitado. O peso está grande nas costas dos professores. A rotina está bem cansativa. Além de tudo que a gente precisa fornecer ao aluno, às famílias, aí tem as burocracias, né, também. Porque nós precisamos comprovar nossa carga horária, nosso trabalho. Isso também não é fácil, também é uma tarefa que a gente não estava acostumado. Né? Nós não temos o ponto mais para ir lá e passar, então nós precisamos comprovar de outras maneiras. E isso também sobrecarrega a gente. E nós, é como a Geise falou, né? Nós temos os nossos filhos também, nossa casa, nossa rotina, o medo da pandemia, é muita coisa. Okay. Estão me ouvindo bem aí, né? Estamos ouvindo. Olha, então, tá. Delfino, eu queria falar para todos que estão nos ouvindo, para parabenizá-lo, né, a sua equipe e o vereador Delfino, por ter essa iniciativa e essa preocupação ligada à educação, nesse momento de pandemia. Então, vocês estão de parabéns. Nós que agradecemos, é um momento muito preocupante, e mais preocupante ainda quando a gente escuta, né, que ainda se pretende fazer avaliações para como se fosse possível aprovar ou reprovar alguém num momento tão difícil desse, né, professor? Quer dizer, sem hipótese alguma, né, professor? Isso não, jamais, né? De jeito nenhum. A gente espera que nenhuma prefeitura cometa essa loucura, né, de querer fazer avaliação para aprovar ou reprovar alguém diante de tanta confusão que nós estamos vivendo na educação nesse país afora, né? A gente espera isso, né, professor? Esperamos, com certeza. Muito obrigado. Professor, muito obrigado pela participação conosco. E a gente espera, quem sabe um dia, né, cara, a gente continuar essa conversa lá na beira-mar, lá na praia de Sergipe, beliscando um peixinho, hein? Olha que nós vamos. Aqui é o seguinte, o professor, para encerrar o seguinte, o mineiro, aqui é o seguinte, o chato, professor, é aquele que o senhor fala assim para ele, depois você vai lá em casa, e ele vai. Então, o senhor toma cuidado, viu, professor? Não fala para a gente ir aí, não, porque senão nós vamos, viu, professor? Olha, Delfino, eu sou baiano. Baiano, quando convida, né, igual a carioca que diz assim, não, vamos lá em casa e não dá o endereço. Baiano dá o endereço. Estou brincando, gente, com meus colegas e amigos cariocas. Valeu, então. Um forte abraço aí. Obrigado, viu, professora Karen? Obrigado, viu? Obrigado. Show de bola. Grande abraço a todos. Obrigado, Luciane. Obrigado, Geise, pela participação. E a gente volta a se encontrar aqui na próxima quinta-feira, às 19 horas, com outro tema. E depois a gente pode voltar mais. Não se esgotou esse tema, viu, professor e professora? Nós vamos ter que voltar com esse tema, viu? Vamos organizar depois. Um forte abraço para vocês, uma boa noite. Ótimo final de semana que está chegando. Boa noite. Vocês também.